sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus.
Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Deixa eu só sair aqui de uma página e já volto. Pronto. Vamos lá. Vou colocar a Jane aqui como co-anfitriã. Marlúcia entrando para fazer nosso preparo. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra de hoje. A gente tem a honra de receber a senhora Jane Silva, que poucos conhecem, para fazer a nossa palestra hoje sobre um tema muito importante. Já já eu falo o título, mas vocês já sabem. E eu vou compartilhar a página de preparo aqui para que a Marlúcia possa fazer a leitura, o comentário e, em seguida, a nossa prece inicial, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui. Marlúcia, já vou liberar teu microfone, peraí. Meu mouse está muito ruim. Deixa eu ver aqui. Pronto, minha querida, está liberado aí teu microfone. Bem-vinda. Marlúcia? Marlúcia? Pode liberar teu microfone. Boa tarde a todos. A página de hoje é da nossa querida Meimei, cujo título é Confie Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Lute e sirva. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada, além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, a nossa querida Meimei, nessa página, ela faz uma referência ao poder da fé e da esperança, principalmente nos momentos em que estejamos passando por dificuldades. Jamais temos que esmorecer, pois, como ela mesma diz, o maior infortúnio que o homem pode ter é a privação da fé e a confiança no Pai Celestial. Tudo na terra passa ou se transforma. Cada amanhecer é uma nova possibilidade. Portanto, tenhamos paciência, elevemos nosso pensamento, porque o que vem do céu permanecerá. Mas aguardemos a superação das aflições, trabalhando e servindo, espalhando amor e gratidão. Dessa forma, caminharemos na estrada da evolução. Que possamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento ao alto e cada um fazer a sua prece íntima. Senhor, abençoada seja essa tarde que nos reunimos em seu nome, agradecidos pela bênção da vida e todos aqueles que amamos, que possamos comungar dos conhecimentos trazidos pela nossa amiga Jane e absorvermos na nossa prática diária no bem comum. Que a luz do Senhor ilumine nossa companheira no estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
Assim seja. Muito obrigada, Marlúcia, pelo teu comentário, pela leitura, pela prece. A gente passa a palavra para a Jane, que vai fazer a palestra hoje sobre os benefícios pagos com a ingratidão. Seja muito bem-vinda, Jane Silva. Vou liberar aqui o seu arquivo. Sim, senhora. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? É só acenar. Me ouvem bem? Sim. Ouve. Obrigada. Diante da oportunidade, né, que a gente tem de fazer algumas reflexões tão importantes, no momento em que a existência, a nossa existência, nos convida a novos olhares, né? E nesse convite a novos olhares, trabalhando com pessoas, vivendo as nossas experiências, vivendo as experiências da casa espírita, vivendo as nossas experiências do cotidiano, vamos identificando algumas necessidades de a cada vez mais fortalecer em torno do Evangelho. E um dos grandes desafios, creio, é essa experiência de lidar com as chamadas ingratidões, né? E a gente vai ver o que a espiritualidade nos traz em torno desta dificuldade que muitos de nós experimentamos, que dói muito, né? Mas eu acho que hoje a gente vai poder olhar junto com os espíritos de uma forma diferenciada essa posição que muitas vezes nos sentimos como vítimas, como pessoas muitas vezes atacadas, né? Nos momentos em que muitas vezes oportunizamos as nossas ações em doação ao outro de uma forma a beneficiá-lo e muitas vezes temos como retorno a chamada ingratidão. E aí, lá, já vou pedir a Adriana para passar, já vem para a gente a definição no próximo slide de ingratidão, que diz assim: característica da pessoa ingrata, qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. Será que a gente já se deparou com situações como essa? É só botar coraçãozinho. Será que a gente já parou para pensar, né? Como é que funciona isso nesse movimento da alma? Será que a gente já parou para pensar que muitas vezes nós somos muito mais ingratos do que também imaginamos? Porque a nossa tendência é sempre observar a ingratidão do outro em direção à nossa criatura. Mas dificilmente identificamos o sem número de ingratidão que realizamos em direção àqueles que estão na nossa convivência, né? Então, eu vou pedir a Adriana para passar. Eu botei um outro slide aqui para mim também, em função da visibilidade. Lá na questão do Livro dos Espíritos, na questão 937, os Espíritos trazem para a gente algumas pérolas. Olha só, para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amargura? Então, será que quando somos vítimas de ingratidão e essas relações, né, que quando esticamos as mãos, muitas vezes puxam o nosso braço e às vezes jogam até o nosso corpo no buraco, não são fonte de amargura? Aí os espíritos dizem para a gente: são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com os corações invisíveis, com os corações insensíveis, como o seu próprio foi. Lembrai-vos de que hão feito mais do bem que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga ingratidão. Olha só, ele está dizendo aqui para a gente que os ingratos, né, na verdade, quando você, como a gente diz no popular, quem é feliz causa infelicidade no outro. Vou pedir cartas aos universitários. Todo movimento, né, de adoecimento da alma, a gente só coloca para fora aquilo que a gente tem aqui dentro. E quando ele coloca
A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde com os corações insensíveis, como o seu próprio foi, está dizendo para a gente, né, que o ingrato é egoísta. Como o ingrato é o outro que faz comigo a ingratidão, o egoísta é o outro. E como eu não cometo ingratidão, então significa que eu não sou egoísta. Vocês concordam comigo? É a espiritualidade tirando a gente da posição de coitadinho. Porque quando a dor bate de lá para cá, ela dói demais. Mas quando a gente lança, no geral, a gente esquece que o outro também tem dores, sentimentos, e que é muito mais fácil a gente se fazer de vítima do que perceber a nossa realidade enquanto espíritos em processo de construção. Então, ele está dizendo para a gente que a gente é egoísta. Por que que a gente vai ver isso? Olha só. Lembrai-vos de que todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram como paga ingratidão. Vamos lembrar no cenário do histórico da humanidade, né? Quantas pessoas são muito melhores do que a gente, fizeram muito mais do que a gente e receberam como paga a ingratidão. A Adriana acabou de colocar o vídeo de Jesus. E mesmo assim, no momento da sua dor, em que ele poderia ter colocado, né, aquele desejo de vingança, vocês me fizeram, aconteceram, mas ele mostrou para a gente que desejo de vingança não preenche a alma de ninguém. Se preenchesse, esse universo estaria maravilhoso, e não é a realidade. Então, quando ele devolve para a gente algumas responsabilidades e coloca meio que a gente no lugar da gente, olha só, se esse companheiro, né, que foi o mais ofendido, aprendeu a lidar e trouxe dentro do processo histórico algumas informações e comportamentos para vocês, ao longo dessa trajetória da humanidade, é para que a gente faça o quê? Observe. E como disse aqui o companheiro, se eu aceito a ofensa, eu me sinto ofendido. Se eu não aceito, se não faz parte da minha realidade, a dificuldade, a intemperança, a falta de dedicação, de amor, de percepção não é minha, é do outro. Então, cabe a ele o processo de transformação e a mim também, porque eu sei que em muitos momentos eu também sou extremamente ingrato. E aí, os espíritos dizem ainda para a gente, lembrai-vos de que vós, o próprio Jesus, lembrai-vos de que o próprio Jesus, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado como velhaco, seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atentei nos que dizem, o que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática. Na prática do bem, vou ler de novo. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes terá sido a ingratidão. Então, é um exercício para a prática do bem. Você quer mesmo? Porque quem não quer, como dizia lá no filme, pede para sair, não é assim? Porque no primeiro senão que o outro faz, o que normalmente a gente diz assim, olha, eu não vou mais me colocar disponível, eu não vou mais esticar as minhas mãos, eu estou cansada de fazer o bem e as pessoas não veem aquilo que eu faço. A gente tem um sem número de palavras, um sem número de situações, mas ele está dizendo aqui para a gente, é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Se você quer de verdade, você precisa entender que você vai passar por esses desafios. Se você não quer, na primeira experiência, você vai lamuriar, reclamar, resmungar e muitas vezes deixar de fazer pelo outro aquilo que você poderia fazer cada vez melhor. Porque quando a gente entende que a dificuldade é do outro e não nossa, e se a gente está na busca do reconhecimento, aí a dor vai ser grande. Se a gente está na busca da barganha, vou fazer desde as pequenas às grandes coisas, desde os pequenos trabalhos sob o ponto de vista familiar, até as grandes coisas na vida,
até as próprias questões mediúnicas. Eu vou fazer alguma coisa para alguém, eu vou ao centro todo sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas na primeira vez que alguém diz para mim um não, vai me milindrar. E milindrado, normalmente o que eu faço? Eu me retraio, me distancio, me congelo e dou as costas para a tarefa. Isso significa a nossa imaturidade e, como ele diz ali, o nosso orgulho. Mas a gente não se percebe assim. Porque quem é orgulhoso, ingrato, são sempre aqueles pares que fazem parte do meu convívio, né? Vocês estão gostando, gente? Se não gostar, dá para a gente correr do Zoom. Então, os espíritos vão mais à frente. Quando a gente pensa, né, que Kardec vai deixar a gente fugir, ele pergunta assim: as decepções oriundas da ingratidão não serão um molde a endurecer o coração e fechar a nossa sensibilidade? Ou seja, você, coração duro, daqui para frente, não adianta nem Jesus Cristo parar na minha porta e me pedir alguma coisa, porque eu não vou fazer. Já estou de saco cheio disso. Vou endurecer meu coração. Aí os espíritos dizem para a gente assim: forão erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sempre bem feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhar e terá remorso da sua ingratidão, né? Quando ele coloca para a gente que o ingrato terá remorso na sua ingratidão, vou esperar, porque mais cedo ou mais tarde, como eu tenho... Não tem aquele negócio de que vingança é um prato que se come frio. Se não for nessa vida, na outra a gente vai ter que se ver mesmo. Ele está colocando aqui, é um erro. Porque quando você se coloca a fazer o bem pelo bem, significa que você está fazendo sem um movimento de expectativa. Porque se eu faço alguma coisa para alguém já no movimento de expectativa, por si só, já está a sua paga feita. E quando eu crio expectativa, eu sinto uma dor muito maior, porque muitas vezes aquele outro não despertou ainda emoções e sentimentos que são capazes de observar e nem sequer pensa no processo de retribuição. Às vezes é uma expectativa, um momento nosso. E quantos bens que as pessoas, quantos bens recebemos, né? Amparo, socorro, e somos ingratos, porque também não nos transformamos de uma noite para o dia e queremos que o outro que está à nossa volta, pelo pseudo-bem que estamos direcionando para ele, faça um movimento da alma muito maior do que aquele que muitas vezes a gente também não tem capacidade de fazer. Então, quando ele coloca para a gente a questão do egoísmo, né? É nesse aspecto. É porque naquele movimento eu estou pensando muito mais em muitas vezes me satisfazer as minhas necessidades, satisfazer o meu ego para atender no momento específico determinadas situações que eu entendo como o bem que eu estou fazendo ao outro. E muitas vezes a gente põe no relógio o bem, nesse bem que tem que ter hora de retorno. Porque a gente conta as horas desse retorno. E que se ele não vier, a gente entra em contenda também com a divindade. Poxa vida, eu estou fazendo pelo outro. E estou aqui, ó, apanhando muito. E aí, como é que fica isso, Deus? Tu me diz aqui que eu tenho que fazer o bem, mas em nenhum momento ele disse que o bem é um movimento de troca. Essa é uma questão de interpretação nossa. Vamos avançando. Dei um minutinho de silêncio para a gente beber água, né? E aí, nesse movimento, quantos conflitos, quantas contendas nós vivemos, né? Porque se eu faço alguma coisa para você, ai de você que não demande num tempo que eu penso, que eu quero, afinal de contas, eu estou me disponibilizando o meu tempo. Para quê? Se você, na hora que eu mais preciso, você não pode estar disponível, o movimento egoísta e que a gente não reconhece, para mim. Ok? Vamos lá. Aí, Kardec, tentando fazer com que a gente observe outros pontos, lá na questão 938, ele vai dizer assim: mas isso não impede que lhe ulcere o coração
Ora, daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se eu fosse menos sensível, porque menos sensível, o que vai acontecer? Eu não vou me preocupar com as dores e com os problemas alheios. E eu não me preocupando com as dores e com os problemas alheios, eu não vou fazer alguma coisa por alguém. Eu não vou interferir ou intervir em determinadas situações, porque muitas vezes a gente diz assim, eu fui fazer o bem, olha isso aí, olha como é que eu estou agora, olha o buraco que eu me meti. Como diz lá o nosso companheiro, a indiferença moral ela é muito mais prática. Eu não vou ter que me esquentar, eu vou viver a minha vida. E vivendo a minha vida, eu dou conta somente do meu território, mas existe algo que se chama lei de sociedade, onde todos nós, nesse movimento de pertencimento, precisamos um dos outros, então não adianta a gente fugir. E aí ele vai dizer para a gente, pode sim, vou ler novamente, mas isso não impede que se lhe ulcere o coração? Ora, daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse insensível? Olha o que os espíritos vão fazer. Pode. Se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que os abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que se lamentá-los por tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreender o melhor. Lastimai-os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido. Pois bem, triste se lhe apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso, será um meio de vos colocardes acima dele. Não é no sentido, né, de colocar acima dele no sentido de superioridade. É você perceber a experiência. E muitas vezes nesse movimento egoísta a gente perde a oportunidade de ter contato e crescer. E aí os espíritos colocam assim para a gente, né, nesse ponto, e eu fiz uma anotação que eu achei muito interessante antes da gente passar lá para o Evangelho. Diz assim, nós interpretamos a ingratidão como uma postura de orgulho nossa. Peraí. Nos faz interpretarmos a ingratidão como uma postura de orgulho nossa. Essa frase nos faz pensarmos que nós fomos sentindo alvos da ingratidão. E, na verdade, revela o quanto somos egoístas e imediatistas, que oferecemos algo e queremos retorno imediato. Eu quero ajudar alguém, apoiar, considerar, e quero que ela se transforme em muito pouco tempo. Mas isso não acontece conosco na vida. Será que as pessoas que nos ajudam fazem grandes transformações? E quando nos oferecemos algo, por interpretarmos que elas estão sendo ingratas, isso revela muito mais ao nosso respeito do que imaginamos. Porque muitas vezes a nossa forma de interpretar a vida e as situações está de acordo com os nossos olhos. E aí a espiritualidade vai falar a todo momento, né, que são os seus olhos a lâmpada do seu corpo. Como é que a gente está interpretando a vida? Porque se eu estiver interpretando a vida com o meu olhar adoecido, o que eu vou estar vendo lá fora também vai ser adoecido. Viver situações de ingratidão talvez tenha a ver muito mais com a nossa forma de interpretar de uma forma adoecida, doída, a nossa realidade interna. Tem a ver com a forma, talvez, com que nós esperamos do outro, interpretamos o outro e muitas vezes criamos ilusões. É isso, gente. Estou falando muito? É porque está todo mundo mudo, só eu falo? Então, vamos lá. O que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão, em paga de benefício que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Como nós já falamos, aí os espíritos vão reforçar novamente para a gente, porque processo educativo é reforço, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Para quê? Qual a intenção? Sairmos da posição, muitas vezes, de vítima no qual nos colocamos. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem
apenas para receber demonstração de reconhecimento é não fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com o beneficiado. Lhes vem depor aos pés do testemunho do seu reconhecimento. Engoliu uma palavrinha aqui. Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não receberá no céu. Deus, entretanto, terá apreço àquele que não busca no mundo. Então, ele está dizendo aqui para a gente que, além da gente reconhecer que a gente é imediatista, precisamos identificar o quanto somos egoístas, e ele ainda trouxe mais um plus, que é o egoísmo. Ó, 3 coisinhas bonitas para a gente pensar. Imediatismo, egoísmo e o orgulho. Eu não estou dizendo, e a espiritualidade não está dizendo para a gente, que não dói. Mas se não forem essas experiências, a gente não identifica a nossa necessidade de crescimento. E dependendo da forma com que nós observamos e interpretamos a vida, a gente vai ficar nessa posição de vítima. E querendo muitas vezes que Deus faça a nossa vontade, e muitas vezes com desejo de vingança, num movimento de troca intensa, para que a nossa vida seja um pouquinho mais leve. E aí a gente diz assim, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E aí os espíritos vão dar continuidade para a gente, né? Quem vai falar com a gente agora, nesse processo de ingratidão na próxima página, é uma companheira amiga que eu gosto muito. E ela nos traz a dificuldade nessa relação de ingratidão, né, na estrutura familiar. Até porque nós fomos educados muitas vezes dessa forma do toma lá da cá da vida. E desconstruir isso, né, com uma visão mais cristã, com uma visão mais pacífica da vida, né, em que pai e mãe muitas vezes cria filho pensando no que o filho quer ser, né, que quer que o filho seja. E muitas vezes, nesse movimento do quer que o filho seja, ele coloca o filho na chamada redoma, aprisiona, e se o filho não fizer aquilo que ele esperava ou que ele imaginava, o filho é um ingrato. Mas muitas vezes topamos também com filhos ingratos. Mas cabe à consciência desse espírito e à lei de Deus se quitarem, porque mais cedo ou mais tarde, com o próprio processo de aprendizado, ele vai precisar amadurecer. E para precisar amadurecer, vivenciará experiências que o façam despertar a sua consciência. E aí ele vai dizer assim para a gente, sendo a ingratidão, no seu sentido genérico, detestável, é nódoa moral, a dos filhos para com os pais. Assume proporção relevante desde que resulta num hediondo ato de rebeldia contra a criação divina. E aí, muitas vezes, a gente vai identificar que esse filho, né, nesse processo, ele só vai perceber o valor dessa paternidade ou de todo o amor, toda a declaração de amor nos seus atos, né, quando os seus pais muitas vezes desencarnam. Quando ele coloca nódoa moral, é mancha, né? Mancha que fica marcada ali naquele perispírito e que se transforma, se não for trabalhada, nas mazelas da alma. Porque às vezes a gente chora num canto e não sabe por quê. Está doendo, a gente não sabe por quê, mas está lá, marcadinho. Muitas vezes as nossas ingratidões, conscientes ou não, estão ali marcadinhas. E o tempo passa para todos nós. Ó, o tempo passou para mim ontem. Já cheguei a uma idade que eu não vou contar para vocês. E aí, o que a gente vai observando? Quando ela coloca para a gente, essa rebeldia do filho com o pai, ou vice-versa, mais cedo ou mais tarde terá consequência. Por quê? Sob o ponto de vista de equilíbrio da lei de Deus, lei de amor, de justiça e caridade, tudo aquilo que fazemos ao outro que não é de uma forma afetiva, de uma forma compreensiva, de uma forma harmônica, retorna para a gente mesmo. E a gente já tem consciência disso. A gente só faz em função de quê? Das nossas opções. Por isso dizem os espíritos lá para a gente no Evangelho, a Terra é a melhor e maior escola para espíritos rebeldes à lei de Deus. Mas tem espírito rebelde de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, de 80, e desencarnando nesse processo, porque prefere ficar nas ilusões. Né?
Então, ele vai colocar aqui para a gente mais à frente. Por isso que eu já coloquei um olhão lá. Eu adorei essa foto, porque ela fala dessas janelas, né? Essa imagem. Então, vamos lá. E aí, falando bastante dessa questão de ingratidão, que a gente vem tocando, mas a gente observa que o melhor tratamento para a ingratidão é a chamada gratidão, né? Porque toda doença precisa de tratamento. E se a ingratidão é uma enfermidade moral, é uma enfermidade da alma, se assim a gente observar, em seus diversos níveis, a gente vai identificar o quanto a gente precisa de um movimento ao contrário para ressignificar essas dores que um dia a gente experimentou e que muitas vezes fizemos outros experimentarem. E se a gente tiver um pouquinho mais de atenção, como nós falamos no início, nós somos muito mais ingratos do que a gente imagina. Vamos parar para pensar. Muitas vezes, quando a gente olha para essa natureza, para esse universo, para as possibilidades que temos, quantas vezes a gente para agradecer de verdade? A gente reclama mais ou a gente abençoa mais? Quem me ajuda? E quando a gente começa a fazer essa inversão, olhar menos para o processo de ingratidão que identificamos quando recebemos os nossos pares de convivência, a gente vai percebendo que essa necessidade de tratamento se faz necessária. Mas não é um simples agradecer, né? É um agradecer profundo por tantas oportunidades que a gente tem e que muitas vezes a gente não valoriza. Quantas oportunidades nós nos deparamos nessa encarnação, como a Joana vai colocar aqui para a gente, nesses passos seguintes, para reconhecermos o valor da vida. E que muitas vezes o nosso mau hábito, né, ele vai ficar fixado simplesmente nas dores que são muito maiores. E nestas síndromes, como disse aqui o nosso companheiro, ó vida, ó azar, será que vai dar certo? Ninguém me ama, ninguém me quer, o sol nasce para Adriana e não nasce para mim. O sol, a gente vai brincar agora, o sol nasce para Marília, que é loura, e não nasce para mim, né? Então, a gente começa a se colocar numa posição que, para sair dela, requer da gente muito esforço, muita determinação, muita autodisciplina do pensamento e muita busca da educação. Porque esse movimento de ilusão que a gente nutre faz com que a gente adoeça e adoeça o nosso grupo de convivência também. Porque a gente não sai daquele reme-reme e fala nas mesmas coisas 10, 20, 30 anos, e quando as pessoas fogem, a gente diz assim, meu Deus, fulano passou por mim e nem me viu. Não funciona assim? Por quê? Porque já está cansado. Porque você não quer despertar. E aí os espíritos vão dizer assim para a gente, olha, na questão da gratidão e da ingratidão, nós podemos observar a ingratidão e enquanto ato, enquanto sentimento, ato, atitude, né? Quando ela se manifesta. E muitas vezes a gente não manifesta, propriamente dito, não materializa o processo, mas temos o sentimento de ingratidão. E aí, Jesus comparou os olhos como uma candeia que produz a luz para o caminhante, dizendo, a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mateus. Desta forma, a maneira como é direcionado o olhar determina a direção do coração e revela a luz ou as trevas da alma, né? O que eu tenho mais dentro de mim? Ou o que eu estou buscando mais ter dentro de mim? Mais luz ou mais trevas? Quem me ajuda? É só a gente observar para a nossa vida. Se a gente estiver um pouquinho mais atento aos acontecimentos da nossa vida, a gente vai observando que muitas vezes a gente nutre muito mais trevas do que luz, muito mais doença do que saúde. Não por falta de entendimento, porque a lei de Deus está na nossa consciência, mas por opção. E a vida é feita de escolha, e quando a gente desperta todos os dias, é uma nova oportunidade de escolher o que a gente quer para a gente. E aí, passa por gentileza, Adriana.
Nesse movimento, né, em que a Joana nos convida, ela vai dizer assim: gratidão, reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor. Né? Esse não é a Joana, é o dicionário Ruaz. Né? Então, está dizendo aqui para a gente de uma forma bem clara. E aí, a Joana vai trazer o verbete, lá no Psicologia da Gratidão, que diz assim, em latim, gratia, a Irene que ia gostar, né? Que significa literalmente graça ou gratus, que se traduz em agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo o que recebe ou lhe é concedido. Gente, como é bom você poder agradecer a vida, agradecer a Deus, agradecer as pessoas que estão do seu lado, nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de tristeza, mas também nos seus momentos de harmonia e de paz. Como é bom a gente poder chegar em determinados ambientes, como as casas que nos acolhem, os espaços religiosos que nos impulsionam a sermos seres melhores, porque a espiritualidade de Deus não quer que a gente seja santo, porque está muito distante da nossa realidade. É ser um pouquinho melhor, e cada vez melhor, porque quando você se propõe a fazer o melhor, né? Como diz lá na escadinha da Joana, você tenta na primeira vez, não consegue. Na segunda, na terceira que você já tentou, já conseguiu, já se reergueu, você continua tentando até você chegar lá em cima. Tentei, vou continuar tentando e vou fazer cada vez melhor. Mas é uma iniciativa do próprio espírito. O outro pode te motivar, mas se você não quiser, como nós falamos, você pode estar no melhor hospital, com melhor medicação, com melhor médico, mas se você não quiser ficar tratado e curado, você cospe o remédio e continua do mesmo jeito. E muitas vezes, com as oportunidades que a vida nos dá e que Deus nos dá, nós cuspimos a medicação e reclamamos da vida e reclamamos de Deus. E aí, a tia Joana vai dizer assim para a gente: tentando-se embora com erros e acertos, o exercício da gratidão, momento chega em que o ser se enriquece de júbilo, de ser gentil, agradecido, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes. Então, ela está dizendo assim para a gente, olha só, não é dando saltos, não é de uma hora para outra, porque muitas vezes esta mente já está engessada nesse processo de ser ingrato. Então, conforme você vai exercitando esse movimento doce da vida, da docilidade do seu espírito, ela vai colocando para a gente exercício. Exercício é movimento, são tentativas até você conseguir. Porque a gente também sabe o quanto é desafiador esses movimentos de convite de transformação. Por isso ela coloca aqui. Mas esses movimentos, esse exercício de gratidão, ele não pode ser somente por palavras. Ele precisa ser impregnado nas nossas atitudes, significa comportamento. Não dá para ser mais da boca para fora. Uma palavra, como diz o jovem, na saliva. É na massa, na mão na massa, no movimento da alma, que precisa se fazer necessário. Por isso ela diz para a gente que é exercício, porque ela já sabe quanto a gente é lento. Então ela não desestimula. Quer ter músculo na academia? São exercícios periódicos até você chegar ao que você almeja alcançar. Assim é a ginástica da alma. E aprender a agradecer também é um exercício. Depois ela vai traçar para a gente. Esse movimento de gratidão, ela propõe no livro Psicologia da Gratidão em 3 níveis. Primeiro nível, ser grato pelo bem que te chega. Olha só que maravilha, gente. Ser grato pelo bem que te chega. Ser grato por todo o movimento que nos é direcionado. Quantos benefícios nos chegam e a gente nem sabe, porque a gente só normalmente assina embaixo aquilo que a gente vê, né? Quantos benefícios espirituais nos chegam através das orações, através das vibrações, através dos bons pensamentos e a gente não sabe. Quantos benefícios, nesse momento, o próprio Zoom está nos oferecendo, que é o benefício de um pensamento mais saudável, diariamente, cotidianamente, para nos tirar das nossas zonas de perturbação psíquica, que nos adoecem, que nos desequilibram. Será que a gente já parou para agradecer de verdade?
Será que a gente para agradecer as nossas casas religiosas, sejam elas em que instância for, desde a casa espírita, a igreja, o que for, porque nós temos diversas pessoas aqui nesse momento. E nesse momento, né, nós estamos aqui mais tarde passando para o mundo, porque a tecnologia nos proporcionou este movimento. E nos dando esta oportunidade, quantas casas nesse momento são os nossos pontos de luz e de conforto espiritual? E será que realmente a gente agradece? Ou somente chega lá muitas vezes para reclamar que a parede está assim, que o ventilador está assado, que o projetor está quebrado, e vai, e o dedo não para. E o dedo não para. Então, vamos parar para pensar nessas estruturas religiosas, nessas famílias, que muitas vezes, se a gente olhar no contexto social, quantas famílias disfuncionais e a nossa ali, muitas vezes, se esforçando para se manterem em pé, em equilíbrio, com sustentação, com força e com fé. É agradecer pela graça que nos chega. E muitas vezes a graça chega e diz assim, mas eu ainda estou tão nervosa, será que estão fazendo prece mesmo? Então é pensar, né, gente? Porque o nosso movimento de imediatismo faz com que a gente pense que é um estalar de dedos, que as coisas têm que acontecer, considerando que a gente se equivoca e pisa torto, às vezes 100, 200 anos, e quer que o pé desentorte numa oração. Opa, aí, ó! Como é que o pé vai desentortar de 100 anos torto numa oração, gente, sem a gente fazer o mínimo esforço e devolver para a divindade responsabilidades que nos competem? Nós não somos ingratos com Deus? Somos ingratos com Deus. Ok? Segundo nível, ser grato pelo mal que não nos chega. Será que a gente já parou para imaginar quantas vezes, né, a mão de Deus, os nossos amigos espirituais, eles colocam ali na hora certa para que as coisas não pensem em chegar na sua totalidade. E a gente diz assim, era para perder o braço, perder o meio dedo, mas está reclamando. E aí, quando a internet está boa, gente? Tá cortando? Tá bom. Então, quando a gente olha para isso, quando ele coloca ser grato pelo mal que não nos chega, não chega aos nossos familiares, às vezes tem um acidente de ônibus, a gente ia pegar aquele ônibus, não pega. Tem uma situação de uma violência e a gente passa por aquele local horas antes, minutos antes, e a gente é agraciado pela proteção, porque também não estava na nossa hora de experimentar determinadas provas, porque às vezes tem prova que a gente ainda não tem nem competência para experimentar, porque se algumas provinhas desse tamanho aqui a gente já se descabela, se coloca a prova grande, aí a gente vai complicar-se mais ainda. Por isso ele coloca ser grato pelo mal que não nos chega. E quando chega, às vezes, uma dorzinha assim, a gente já está se descabelando, mas não tem noção do que os arquitetos do alto já movimentaram para minimizar o impacto daquela situação. Podemos ir para o terceiro? Ou não? Vamos lá para o terceiro, então. Deixa eu ver se eu esqueci aqui. Vamos lá para o terceiro nível. Lá no terceiro nível, ela diz assim, ser grato pelo mal que te... O quê, Jane? Como é que é ser grato pelo mal que me chegar? Não, vou parar de ler essa tal de Joana de Anjos. Ela está dizendo para a gente vive num planeta de transformação. E nesse planeta de transformação, né? Nesse planeta de crescimento, ninguém veio para cá para passar feriado celeste. É para viver experiências, sim, aprender, sim, crescer, sim. E a gente já descobriu pelas nossas experiências que se o céu tiver azul de brigadeiro, a gente não sai do lugar. Vocês concordam comigo?
como já identificamos essa realidade, o que precisamos, à medida em que essas experiências educativas nos chegam, é reorganizar as nossas ideias. E nessa reorganização, até dizendo assim, olha, seja grato, porque mais cedo ou mais tarde, o que te chegar, porque chegará. Big Brother, sorria, você está sendo filmado. Quando a dificuldade te chegar, você já se fortaleceu, porque você sabe que é um processo e que faz parte. E que quanto mais você se coloca com barreiras para viver as experiências, maior o seu sofrimento. E ele coloca para a gente, ser grato pelo mal que vai te chegar. Ela não está dizendo aqui para a gente, né? Que é para a gente dizer assim, ai, meu Deus, aconteceu uma coisa ruim na minha vida e você está querendo dizer que eu tenho que agradecer a Deus? Não, mas é reorganizar e redefinir a nossa forma de ver as experiências duras da vida, considerando que a gente sabe que elas vão acontecer. Vamos lá. Aí ela vai apertar mais um pouquinho. Ela vai dizer assim para a gente, numa visão superficial, poderia crer tratar-se de uma patologia pelo sofrimento, em lamentável transtorno masoquista. Ao inverso, no entanto, essa conduta traduz maturidade saudável, porque não se trata de uma eleição pessoal para o sofrimento, mas de uma aceitação consciente e natural do fenômeno de dor que faz parte do curso evolutivo. Como é que dizem os jovens? Quem escreve para mim? Não é aceita que dói menos? Não é assim que os jovens falam para a gente? O processo de aceitação é entendimento que não adianta a gente chegar, como eu sempre falo nas experiências, chegar na frente da cachoeira e falar para a água, água sobe agora, porque a gente vai ficar ali, iludido, esperando, e a água vai continuar no seu fluxo. E nesse movimento do olhar, da visão, como ela propõe aqui, a gente também pode trazer aquela experiência daquele caso de 2 pacientes no hospital, que os 2 estão numa maca, né? E cada um tem uma visão específica. Um tem a visão de uma parede, a outra tem a visão de um jardim. E aí ele pede para relatar o que não enxerga, né? O que ele vê, né? Ele, na verdade, ele está numa parede, vendo uma parede, ele começa a relatar experiências belíssimas, cenas belíssimas. No tocante, naquele momento, ele poderia simplesmente relatar a parede, porque, na verdade, a cena mais bonita estava para o lado do cego. E assim somos nós. Quantas cenas bonitas estão aos nossos olhos, à nossa disposição, mas a gente só vê aquela parede. E aí, a Joana vai trazer para a gente, nesse processo, né, da dor, né, porque quando a dor traz para a gente a satisfação, é uma doença, né? Então, se a gente está sentindo dor, está com satisfação de sentir dor e não faz nenhum movimento para isso, a gente tem que buscar tratamento. Como também, se nós fecharmos os olhos agora e falarmos assim, vamos pensar em pequenas cenas de gratidão. Fechamos os olhos. Agora vamos pensar em cenas de ingratidão. Vamos fechar os olhos. Tenho certeza que as cenas de ingratidão, elas vieram muito mais rápido na nossa mente do que a nossa cena de gratidão. Então, é para a gente olhar para isso, né? E ver o quanto a gente pode reorganizar essas situações que a vida nos propõe, né? Como oportunidade. E ela vai dizer assim para a gente, Joana, na próxima página, tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que ele compreenda a finalidade expressando pela sua ocorrência, expressando gratidão pela sua ocorrência. Tudo em verdade que acontece. Não são algumas coisas.
E quando ela coloca aqui para a gente experiências que promovem, quando o indivíduo compreende a finalidade, o que essa dificuldade veio me trazer e veio me convidar, veio fazer o que na minha vida? Se eu não conseguir identificar isso, eu não vou conseguir sair daquela zona de dor e de sofrimento. Se eu conseguir identificar o que aquele movimento da alma veio promover em mim, eu vou conseguir despertar um pouco mais, até porque Deus, né, como ele é bom, justo e misericordioso, ele pode cortar as questões a qualquer momento. Se ele não corta, é porque ele sabe da nossa necessidade de experimentar com vista ao nosso crescimento. E aí, já terminando, que daqui a pouco a tia Adriana vai me tirar, a gente vai fechar a reflexão com Emmanuel, que também ele tem um carinhozinho assim com a gente, como a Joana, né? Porque ele vai apimentando as informações, não no sentido de fazer com que a gente se sinta emparedado, mas nos convidando de uma forma reflexiva, algumas questões importantes para o desenvolvimento do nosso ser. E ela vai dizer assim, Emmanuel, lá no Paz e Renovação: suceda o que suceder nas trilhas da vida, em matéria de amargura ou de aflição, ergue a fronte, caminha para adiante, trabalha e aprende, abençoa e serve, porquanto, diante de Deus e à frente dos companheiros que se conservam fiéis, a palavra desânimo quase sempre é um outro nome da ingratidão. O grupo de estudos, lá das 9h da noite, né, do culto, já leu essa página. E aí, quando ele coloca para a gente, né, ergue-te, levanta-te, anda diante das turbulências e ingratidões da tua existência, que ela faz parte da sua necessidade de despertar o seu espírito e entender que, através das ingratidões, você tem uma oportunidade de se exercitar no caminho do bem. E aí, eu agradeço a todos, faltando 1 minuto, pontual, tia Adriana, para o encerramento do trabalho. Muito obrigada. Obrigada a todos, que a gente possa refletir, né, a oportunidade que a espiritualidade nos convida para esse movimento, porque é necessário a gente andar, é necessário a gente crescer, é necessário a gente identificar a oportunidade da reencarnação. E se a gente ficar, como diz uma amiga, olhando as florzinhas do cantinho do muro, a gente não consegue andar. Vamos olhar para frente, vamos olhar para o sol. Muito bom, Jane. Nós te agradecemos imensamente por trazer tanta verdade para a gente, né? Com relação à ingratidão. Você tocou num ponto tão importante, que é a própria casa espírita, né? Quando a gente recebe um não, e aí você falou aí, a gente se afasta do trabalho, mas a gente não pode esquecer que quando a gente chegou à casa espírita, ela já estava lá com as suas regras, com as suas rotinas, né? Com o seu regulamento, e se a gente propuser algo e for aceito, legal, se não é porque não é para ser. Agora eu não posso me afastar, porque a minha ideia não foi, né, aceita naquele momento, não foi porque não tinha que ser, não podia ser naquele momento. Então, nós possamos, todos nós, colegas, né, porque aqui eu acho que a grande maioria é trabalhador, da nossa casa ou de outras casas, que a gente se cuide, né, com esses nãos, que a gente possa entender, compreender os nãos, porque temos que ser gratos a esses nãos também. Muito obrigada, Jane. Eu vou passar, então, a gente pensou, eu creio que muitos pensaram que o convite era para dizer assim, eu sofri a ingratidão, massageia meu coração, minha espiritualidade está dizendo para a gente que o caminho não é esse, não. Não é esse, não. Não é esse mesmo. Não é esse mesmo, não. Vamos olhar um pouquinho para a gente. Isso aí. Muito obrigada, minha amiga. Vou passar, então, de volta para a Marlúcia, para que ela possa fazer a nossa prece final, tá bom, Marlúcia? Ok. Jesus, mestre de amor e sabedoria, ainda somos tão pequeninos e aprendizes de teus ensinamentos. Mesmo que a porção de nosso conhecimento seja mínima, que nos esforcemos, Pai, no bem, lutando e servindo, aprendendo e adiantando-se, como disse Meimei,
na certeza de que nunca estamos sós. Agradecidos, Pai Celestial, por esse estudo tão esclarecedor, que possamos, Pai, ser menos ingratos e perdoarmos mais as ingratidões. Bênçãos a todos que se encontram reunidos nessa tarde e noite de hoje. E que vossa luz, Pai, se estenda aos nossos familiares, afetos e desafetos, e a toda a humanidade que atravessa esse momento difícil. Gratidão, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez, Jane, pelo excelente estudo, pela Marlúcia, pelo fazer as nossas preces, e a todos vocês que participaram aqui. Eu vou liberar aqui os microfones para que a gente possa dar aquele tchau alegre da família Cefari. Beijo no coração. Obrigada, gente. Fiquem com Obrigado, Deus. Jane. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Boa noite. Obrigada. Fiquem com Deus. Até daqui a pouco. A Bessa está latejando, viu, Jane? Tchau, Haja gente. de tirando agora. Boa tarde, pessoal. Valeu.